Um príncipe que precisa vingar a morte do pai. Um rei que retorna da guerra vitorioso e é assassinado pela sua própria esposa. Um conjunto de peças que tem por objetivo dramatizar a constituição de uma nova legislação na cidade de Atenas. Todos esses elementos nós encontramos na trilogia Orestia, de autoria de Ésquilo. Eu sou Enéas Tavares e esse é mais um vídeo do nosso curso de literatura greco-latina. No caso da Orestia, trata-se da primeira trilogia e também da única trilogia que sobreviveu. Quando nós falamos de trilogia, é muito comum vir à nossa mente a trilogia O Senhor dos Anéis ou outras obras divididas em 3 partes, que muitos de nós consumimos, seja na literatura, seja na televisão. Nós comentamos anteriormente, né, que Homero e Virgílio são os autores da primeira trilogia épica, apesar de ser uma trilogia imperfeita, constituída de Ilíada, Odisseia e, por fim, da Eneida. No caso da Orestia e no caso das Dionisíacas, que nós tratamos no vídeo anterior, nós teremos uma vez por ano a cidade de Atenas parando as suas atividades para homenagear essa divindade específica que é Dionísio. Nessa divindade, alguns autores escrevem trilogias trágicas e obras cômicas, numa apresentação que vai suceder num primeiro dia obras de tragédia e nos últimos dias obras de comédia, dando origem a esses 2 principais gêneros que vão marcar aí a história da produção teatral e, por fim, da produção audiovisual. Até hoje, quando nós assistimos um audiovisual, de um lado nós sofremos, de um lado nós nos emocionamos, de um lado nós ficamos impactados com os dramas, algo sérios dos personagens, ou então nós rimos, nós nos divertimos, nós acompanhamos histórias que têm a ver com encontros e desencontros, amores perdidos e amores reconquistados, entre outros enredos, né, ficcionais que nós encontramos na comédia, que nós encontramos em gêneros como romance e também em grandes obras de entretenimento. É como se as dionisíacas gregas, ao homenagear o deus do vinho, o deus que tem a ver com o corpo e com os nossos sentidos, desse origem à nossa dupla percepção, né, de como que nós vamos contar histórias que nos emocionam e histórias que nos divertem. Um dos primeiros grandes contadores de histórias nessa mídia específica, o teatro, para homenagear Dionísio, é Ésquilo. Ésquilo tem uma relação direta lá com a guerra contra os persas. Segundo a tradição, ele batalhou em uma dessas guerras específicas, né, sendo o responsável pela incrível vitória dos gregos contra os persas. Ésquilo é o autor de uma tragédia denominada Os Persas, que vai justamente dramatizar na figura de Xerxes, né, tudo aquilo que Xerxes ousou realizar por se igualar aos deuses, né? E aqui nós temos um bom ponto, né? A tragédia, ela trata de vários elementos, de vários tipos de personagens, mas especialmente ela vai apresentar um conselho indireto que é: saiba o seu tamanho, saiba que você é mortal, saiba que você nunca estará igualado aos deuses. E é por isso que Aristóteles, né, quando ele vai detalhar a tragédia tempos depois, na sua poética, ele vai trabalhar vários elementos que constituem a tragédia, né? E um desses elementos diz respeito à híbris, diz respeito a essa desmedida, que nós traduzimos por orgulho, por prepotência, que é quando nós, mortais, assim como Ícaro, queremos voar acima das nuvens, queremos voar acima, né, daquilo que nos é aceitável, que nos é, enfim, limitado, né, pelos imortais. A tragédia é a queda desses grandes homens. Nessa primeira trilogia que nós vamos comentar nos próximos minutos, a Orestia, nós temos um vínculo direto com Homero e com a Ilíada. Quem é um dos principais inimigos ou antagonistas de Aquiles lá na Ilíada? Agamemnon. Lembrem que a primeira ira, né, de Aquiles é direcionada a esse homem, com uma série de acusações, né? Aquiles acusa Agamemnon de estar ali batalhando, não porque ele tem interesse na honra, e sim porque ele tem interesse, né, em saquear a cidade, e ele tem interesse em tomar para si riquezas, né, e elementos materiais em maior número do que o dos outros guerreiros. Agamemnon é o protagonista, ou um dos protagonistas da Orestia. A Orestia tem esse nome porque é uma trilogia que vai dramatizar o filho de Agamemnon, Orestes. Vocês que passaram pela Odisseia lembram, né, que quando Telêmaco encontra vários personagens, alguns deles dizem, né, que Telêmaco precisa seguir o exemplo de Orestes, que vingou a morte do seu pai.
Agora, em Orestia de Ésquilo, nós vamos saber em detalhes o que aconteceu com Agamemnon. É uma trilogia, portanto nós temos 3 peças. Nós temos a primeira, que leva o nome do personagem grego, Agamemnon. Nós temos a segunda, intitulada Coéforas, que significa as portadoras de libações, as portadoras das homenagens aos mortos. E nós temos a terceira tragédia, que é as Eumênides, que são os espíritos de bênçãos ou de bem-aventurança. O enredo, primeiramente, dramatiza na primeira peça Agamemnon chegando na cidade de Argos, um rei vitorioso, trazendo as suas riquezas, trazendo Cassandra, a filha do rei Príamo, que ele tomou como presa de guerra. Lembrando que Cassandra tem uma relação muito próxima com Apolo. Em um momento da peça ela vai receber o espírito ou a voz profética de Apolo, que vai profetizar a destruição de todos eles. Como Agamemnon ficou 10 anos longe de casa, Clitemnestra, a sua esposa, tomou por amante o sobrinho de Agamemnon, Egisto. Esse sobrinho tem várias razões para se vingar de Agamemnon, como nós veremos no transcurso da peça. A própria Clitemnestra tem uma razão muito boa para se vingar de Agamemnon. Antes de partir para Troia, Agamemnon sacrificou a própria filha Efigênia para que esse sacrifício garantisse aos gregos bons ventos que os levassem às margens de Troia. Todos esses elementos fazem com que Clitemnestra e Egisto se juntem, se tornem amantes e planejem a morte de Agamemnon. Como eles fazem isso? Agamemnon chega vitorioso, Clitemnestra o seduz, promete a ele um banho, Agamemnon tira a sua armadura e é assassinado pela sua própria esposa na peça de Ésquilo. A primeira peça termina com a morte de Agamemnon, com a revelação dos corpos do rei e também de Cassandra, a sua presa de guerra, e com Clitemnestra e Egisto subindo ao poder como novos reis de Argos. A segunda peça acompanha a chegada de Orestes, agora finalmente o protagonista dessa trilogia. Orestes, que é o responsável pela vingança contra Clitemnestra e contra Egisto. Na cultura grega, quando um homem era assassinado, quando um homem era morto, cabia ao seu filho primogênito, ao homem, a vingança contra aquele derramamento de sangue. As Coéforas apresentam inicialmente, antes da chegada de Orestes, o drama de Electra, que, não sabendo se o seu irmão retornará para cumprir a lei, questiona o seu próprio papel feminino e se caberia a ela levar a vingança à sua própria mãe e também ao seu primo, no caso Egisto. Orestes volta e Orestes precisa cumprir a lei. Ele precisa vingar a morte do pai. Qual é o problema dessa peça? Vamos pensar o seguinte, toda peça trágica ela sempre vai apresentar um drama que não vai ter uma solução fácil. Pensem numa contradição irreconciliável. Pensem num personagem que está emparedado entre duas escolhas. É o caso de Orestes. Por quê? Ele precisa cumprir a lei e vingar a morte do pai. Só que há uma outra lei antagônica que diz que você não pode derramar o sangue familiar. Em outras palavras, você não pode matar a sua própria mãe. O que faz Orestes? Emparedado entre essas duas escolhas, de um lado ele precisa, como filho primogênito, o homem vingar a morte do pai, mas do outro lado ele não pode derramar o sangue da sua própria mãe. Em Coéforas nós vemos o drama de Orestes, um drama que futuramente vai dar origem, por exemplo, ao drama de Hamlet, o príncipe da Dinamarca, cuja estrutura básica é a mesma. Nós temos um príncipe voltando para casa, ele volta para os rituais funerais do seu pai e descobre que o seu pai não morreu de causas naturais, mas que, ao que tudo indica, ele foi assassinado por um outro familiar que tomou o poder. Uma das grandes questões de Hamlet é saber se a sua mãe é ou não responsável, direta ou indireta, pela morte do próprio pai. Voltando a Orestes e ao seu drama, ele decide por vingar a morte do pai e matar a sua própria mãe, Clitemnestra, e também Egisto. Coéforas termina com a execução dessa vingança e com Orestes sendo acossado, perseguido pelas fúrias, que são os espíritos da vingança familiar. Se ele cumpriu a lei, ele descumpriu a lei. E descumprir a lei do derramar sangue familiar significa que você será perseguido pelos espíritos da vingança, as fúrias, divindades titânicas que levam Orestes à loucura. Esse é o palco da última peça da trilogia, que é as Eumênides. As Eumênides é uma peça essencial, é uma leitura obrigatória para os nossos colegas do direito, uma vez que ela apresenta pela primeira vez
a estrutura que nós conhecemos e reproduzimos até hoje nos tribunais. A estrutura de um juiz, de um réu, de advogados de defesa, advogados de acusação e de um determinado grupo de pessoas que vai decidir pelo destino daquele acusado. As Eumênides apresenta essa estrutura na figura de Orestes, que é o réu, ele está sendo acusado de derramar o sangue familiar. Nós temos as advogadas de acusação que o perseguem, que são as Fúrias. Nós temos um advogado de defesa, que é Apolo, que toma o partido de Orestes por entender, né, que ele, na verdade, cumpriu uma lei que era mais importante do que outra. Nós temos o júri, que é constituído pelos próprios cidadãos da cidade de Atenas, e nós temos a juíza maior, que é quem? Atena, a deusa da sabedoria. As Eumênides, ela funciona, e ela pode ser lida desse modo, como um drama de tribunal. Pense naqueles grandes filmes em que você tem um determinado crime que está sendo julgado e você acompanha ali as acusações e os diálogos, as provas, as evidências, e toda a estrutura de Eumênides leva em conta a decisão ou o debate jurídico. A peça termina, tá? Trago aqui um pequeno spoiler, mas lembrando que nessas peças clássicas você saber o enredo facilita a leitura, e é justamente a busca pelo enredo que deve permear pelo menos as primeiras leituras de vocês. A peça termina com Orestes sendo inocentado, uma vez que Atena, no seu voto de Minerva, aqui tem origem a expressão, ao ter um empate do júri que vê Orestes como culpado e como inocente, Atena defende por fim a inocência de Orestes ao pensar que cumprir o dever para com o seu pai era mais importante do que a lei anterior. Com a decisão de Atena, Orestes fica livre e as Fúrias se transmutam em espíritos da vingança e em espíritos de bênçãos, dando origem ao nome da peça, que é Eumênides. As deusas, as divindades que irão abençoar, proteger e cuidar da cidade de Atenas. Assim como boa parte das peças que nós vamos discutir aqui tem um elemento político central, no caso de Orestes, como fica bem evidente com Eumênides, o que Ésquilo está fazendo ali é definir, discutir, dramatizar, debater a formação de uma percepção jurídica. Há vários textos que vão tratar de Eumênides e da Orestes, da trilogia como um todo, como o primeiro exercício imaginativo em prol da constituição de um conjunto de normas. E essa é uma das chaves de leitura para a Orestes de Ésquilo. Um grande abraço a todos vocês, voltamos no próximo vídeo com Medeia de Eurípides. Boas leituras e boas aventuras!